Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste dia, da parte do Espírito Santo de Deus, partilhar uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que o Espírito Santo ele me iluminou durante a semana, conforme eu disse e venho dito sempre que quando nós estamos sempre em comunhão com Deus através de uma vida de oração, de uma vida de estudo diário da Palavra de Deus, a gente consegue ouvir com muita naturalidade, com muita facilidade a voz de Deus, até porque Deus ele é Espírito. E é necessário que todas aquelas pessoas que querem ouvir a voz de Deus devem ter uma vida de adoração a Deus em espírito e em verdade. Por isso que você, meu amigo, minha amiga, se você quer conhecer a Deus, se você quer entender os propósitos de Deus para a sua vida, você tem que criar a disciplina de ter uma vida de oração e uma vida de estudo diário da palavra de Deus, porque até Deus ele disse na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus nos deu o endereço que é para nós lhe encontrar, que é nós buscar Ele de todo o coração. O coração, nesse caso aqui, seria o centro da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos. O milagre do encontro com Deus, a obra da regeneração, só pode acontecer quando o ser humano ele deseja. Deus ele não é violador de corações, muito pelo contrário. Deus ele é o criador de tudo, do universo, e ele está no controle de tudo. Por isso que Deus ele prefere a preferência de Deus, que para ele poder agir na tua vida e na minha vida, ele espera a permissividade do ser humano, porque Deus ele nos deu o livre arbítrio, o poder de decisão. Amém? Glória a Deus. Também gostaria de dizer a você, meu amigo, minha amiga, que tem visualizado os vídeos, que o Espírito Santo tem falado com você, e talvez você não tenha entendido algumas frases, algumas palavras que Deus tem nos levado a falar através da pregação do Evangelho. Não hesite em fazer comentário. Olha, o que me motiva aqui para fazer vídeo, que é para pregar, é o Espírito Santo. Até porque, conforme eu venho dito sempre, meu amigo, minha amiga, a minha maior alegria não é simplesmente ser missionário, mas sim a minha maior alegria é ter o meu nome escrito no livro da vida. E tendo o nome escrito no livro da vida, Deus ele quer que eu coloque em prática a vocação divina que ele me concedeu, nesse caso, a obra missionária, o serviço missionário. Enquanto a chama, enquanto o fogo de Deus estiver a queimar nas minhas entranhas, no meu interior, eu não posso parar, eu tenho que pregar, porque quando a pessoa ela está cheia de Deus, ela está cheia do Espírito Santo, então o maior prazer dele é anunciar, é testemunhar a pregação do Evangelho, aquilo que Deus tem feito na vida dele, através do nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa mensagem forte que o Espírito Santo ele tem para nós. É bem verdade que a mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós tem muito a ver com a nossa personalidade, porque uma das coisas que faz com que Deus ele não haja, Deus ele não faça coisas maravilhosas na nossa vida, é exatamente a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Vou fazer a oração e em seguida vamos então ouvir o que Deus preparou para nós neste dia, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, é com enorme e grande prazer que eu venho a Ti neste momento, Santo Deus, para prestar culto, para prestar culto, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, que é pregar a pregação do Evangelho. É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor é o Deus Criador dos céus, da terra, do universo. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus grande e terrível,
que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. Santo Deus, o Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito, porque em ti, Santo Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam dominações, sejam governos, sejam poderes. Todas as coisas foram criadas por ti e para ti, para que o teu nome seja exaltado nos céus e na terra, a fim com que o teu nome seja glorificado para todo o sempre. Eterno Deus, que nesse preciso momento que a minha matéria ela possa ser reduzida, Senhor Deus, a nada. Que o Espírito Santo ele fale por intermédio de mim e que o Espírito Santo ele possa, através de mim, fazer coisas extraordinárias acontecer na vida dessa pessoa, essa pessoa que se encontra doente, essa pessoa que se encontra perturbado pelas problemáticas da vida. Santo Deus, que o Senhor venha libertar ela, que o Senhor venha curar a alma dela através do conhecimento divino da tua santa palavra. Toma direção desses minutos que o Senhor estará falando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço, só tenho que louvar e agradecer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome do Senhor Jesus, que seja glorificado pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Para este dia, a palavra que Deus tem para nós se encontra no quarto livro da Antiga Aliança. O quarto livro da Antiga Aliança é o livro de Números. Números, capítulo de número 21. Vamos ler aqui. Vamos ler o versículo número 5, 6, 8 e 9. Diz o texto sagrado, preste atenção, meu amigo, minha amiga. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Vamos recomeçar. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastídio desta comida miserável? Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze, põe sobre um haste, e será que todo aquele que for mordido e que olhar para ela viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre um poste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, permanecia vivo. A próxima palavra que nós vamos ouvir está no segundo livro de Reis. Deixa eu abrir aqui. Segundo livro de Reis, segunda Reis, capítulo de número 18. Vamos abrir aqui, juntos a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, deixa eu abrir aqui. Segunda Reis, capítulo de número 18, versículo de número 4. Diz o texto sagrado: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusta. E os três últimos textos que nós vamos meditar na palavra do Senhor está no Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João, capítulo de número 3. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Diz o texto sagrado:
E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E o último texto que nós vamos ouvir está na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Deixa eu abrir aqui. Epístola, está bem ao lado de Apocalipse. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos abrir aqui. Epístola de Paulo aos Gálatas. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia aqui rápido. Deixa aqui. Vamos achar em nome do Senhor Jesus. Deus no comando como sempre. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Diz o texto sagrado: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre a murmuração do povo de Israel no deserto e a serpente de bronze. Nós precisamos entender, antes de ir na mensagem, o que significa mencionar essa palavra murmuração. A palavra murmuração, ela tem muitos significados, que é reclamação, resmungar, fazer uma difamação pública ou fazer uma contenda, no sentido de usar a língua, que é para realizar uma difamação pública. Essa palavra murmuração, ela vem do grego, que tem o mesmo significado, que é resmungar, que é murmurar. Antes de nós chegar nesse episódio que nós acabamos de ler, de Números capítulo 21, versículos 5, 6, 8 e 9, que fala a respeito da murmuração do povo de Israel e a serpente bronze, nós precisamos recapitular um pouco a história. O povo de Israel, meu amigo, minha amiga, ele estava no Egito. Eles ficaram 430 anos no Egito a sofrer. E naquele sofrimento, Deus ele havia se lembrado da aliança que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. E sendo assim, Deus ele levantou um homem que todos nós conhecemos, que era Moisés. E Deus ele fez com que Moisés fosse o escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e levar a princípio todos eles para Canaã, que era a terra prometida. E durante o processo que o povo de Israel eles estavam no Egito, Deus ele fez sinais extraordinários que nós conhecemos. Deus enviou pragas, Deus enviou 10 pragas, que o povo de Israel, eles acabaram por se render, porque Israel era um povo que ele conhecia a história do seu Deus, mas lhes faltava a experiência espiritual com Deus. Então, Deus ele começou no livramento, na libertação do povo de Israel no Egito. Deus ele fez sinais extraordinários no Egito, de tal maneira que o povo de Israel acabaram de se render através dos sinais. E Deus assim, ele tirou o povo de Israel em direção à terra de Canaã. Mas quando eles chegaram no deserto, tinha outro problema. Tinha o Mar Vermelho. E nós todos conhecemos a história que o povo de Israel, naquela dificuldade, ele clamou a Deus. E Deus, como sempre, Deus ele enviou o seu anjo. E o anjo ele fez uma coluna de fogo, impedindo assim com que os inimigos tocassem no povo de Deus. E Deus fez um dos grandes, maiores milagres da história, meu amigo, minha amiga, que é a abertura do Mar Vermelho. E sobre a abertura do Mar Vermelho, meu amigo, minha amiga, o povo ele passou em seco no mar, coisa extraordinária. E Deus, o povo quando viu, porque o ser humano é assim, o ser humano, ele para acreditar em algo, ele tem que ver, ele tem que olhar, ele tem que tocar. O ser humano, para acreditar em algo que é invisível, ele tem que tocar. E talvez esse seja um dos grandes problemas, porque que hoje as pessoas não estão a conseguir se converter. Porque o ser humano, ele tem muita dificuldade em acreditar nas coisas do Espírito, porque o ser humano ele é muito acostumado a tocar, a sentir que é para crer. Meu amigo, minha amiga,
se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos que Deus se manifeste na nossa vida, é pela fé. O Senhor Jesus, ele declarou dizendo o seguinte, que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas Deus, ele tentou, de todas as maneiras possíveis, resolver o problema da incredulidade do povo, fazendo os sinais visíveis, que é para curar o povo, que é para salvar o povo, que é para o povo ter no seu histórico mental que eles servem a um Deus que é Espírito, mas que pode fazer coisas extraordinárias que nenhum Deus que os homens criaram, os ídolos, tem poder de realizar. Então, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, o povo, ele deu graças a Deus. O povo, eles fizeram um cântico, eles reconheceram a soberania, a autoridade, o poder de Deus. Quando o mar se fechou, meu amigo, minha amiga, diz a história que Israeles ficaram todos em silêncio, Moisés, Arão, os líderes da congregação, todos ficaram em silêncio. O que aconteceu, missionário? A irmã de Moisés, Miriam, ela pegou os símbolos, os símbolos que as pessoas usavam aqui para fazer cântico, e ela entoou um cântico dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus que opera maravilhas. Desde aquele dia em diante, a fé do povo de Israel, a confiança deles em Deus, até naquele momento, começou a crescer, começou a florescer. Mas nós chegamos no deserto. Quando chegamos no deserto, diz a história que, a princípio, o objetivo de Deus, quando Deus havia falado com Moisés, era que para o povo ficar no deserto num período de 40 dias, que depois Deus, ele poderia fazer com que o povo fosse para Canaã. E no deserto, o que aconteceu, missionário? O povo de Israel, Deus, ele queria que eles aprendessem a viver pela fé. Que eles aprendessem a crer num Deus que é Espírito, que está no controle da vida deles, que poderia suprir as necessidades deles sem eles reclamarem. Mas só que, meu amigo, minha amiga, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Deus queria curar o povo da idolatria, como Deus também queria que o povo de Israel tivesse uma fé completamente inabalável. O que é isso, missionário? Uma fé que não depende das circunstâncias, seja as coisas estejam a andar bem, e sejam as coisas estejam completamente a andar ao contrário, aquilo que o ser humano deseja. Você vê que esse é um dos problemas que nós enfrentamos no mundo de hoje, que o ser humano é assim, o ser humano, ele consegue falar glória a Deus, as pessoas conseguem acreditar em Deus, as pessoas conseguem prestar culto a Deus quando tudo está a caminhar bem, quando a pessoa tem saúde, quando a pessoa tem uma conta bancária completamente que é para poder suprir aquilo que ela precisa, quando a pessoa ela conseguiu alcançar os objetivos, quando as coisas estão a andar completamente na vida, conforme as pessoas querem, é fácil a pessoa servir a Deus, é fácil a pessoa adorar a Deus. Mas Deus quer que o ser humano ele aprenda a ter uma fé inabalável, uma fé que não olha pelas circunstâncias. Só que Deus, ele quando havia libertado o povo, Deus queria testar o povo, Deus queria curar o povo, primeiro da idolatria, que ele havia enviado os sinais, que é para o povo ver os sinais de Deus a operar no Egito e a abertura do Mar Vermelho, que é para com que a fé deles em Deus fosse despertada, eles acreditassem no Deus do mundo invisível, do Deus dos Espíritos. O que aconteceu, missionário? Eles quando chegaram no deserto, eles começaram a passar necessidade, começaram a sentir fome, começaram a sentir sede, começaram a ficar cansados. E a palavra de Deus diz que várias vezes eles clamavam a Deus. Quando eles tinham uma necessidade, eles clamavam a Deus. E Deus, o que ele fazia como Criador, como Pai? Deus, ele atendia a necessidade do povo. Mas só que Deus, ele queria lhes testar. E nós chegamos nesse episódio de Números capítulo 21, versículo de número 5 e 6. Preste atenção, meu amigo. Diz o texto sagrado que falou o povo contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que o Senhor nos tirou no Egito para morrermos aqui no deserto? Não há pão, não há água, e nós estamos fartos dessa comida miserável.
meu amigo, minha amiga, olha o que aconteceu. O povo que a princípio, atrás, alguns dias atrás, tinha agradecido a Deus, tinha dado glória a Deus por Deus lhe libertar do Egito. Chegamos no Números capítulo 21, versículo 5. Ele está a falar, está a murmurar contra Deus e contra Moisés. O que levou, missionário? Por que o povo estava a murmurar, Moisés? Eles tinham fome. Deus, ele havia feito chover codornizes, que são carnes do mar, que é para alimentar o povo, como Deus também tinha feito, viu o maná do deserto que o povo tinha que recolher todos os dias, de manhã bem cedo, porque os anjos de Deus eles vinham, e de manhã bem cedo eles colocaram o maná na tenda do povo de Israel. O que o povo fazia a missão? Eles recolhiam o maná, e com o maná, junto com as codornizes, que são as aves, eles faziam alimento, ou seja, durante muitos dias eles estavam sempre a comer maná, e estavam completamente a comer codornizes, que eram carne, que eram aves. É claro que é normal, meu amigo, nós somos seres humanos, né? Que ficamos muito tempo a comer a mesma coisa. A pessoa sente, o paladar talvez pode sentir farto, isso é normal. Mas só que Deus ele queria lhes testar. Tá entendendo, meu amigo? Deus queria lhes testar até que ponto a fé deles ia em Deus. Se a fé deles dependia simplesmente daquele momento que eles estão a comer e estão a beber, ou se simplesmente eles falavam assim, pá, se Deus ele me deu esse alimento para mim comer, glória a Deus, porque Deus está no controle. O mais importante é que eu tenha saúde, que eu tenha robustez física e que eu posso viver. Mas eles não eram gratos, o povo de Israel. Eles começaram a murmurar, eles começaram a murmurar de uma maneira tão forte que nem Moisés suportou. Nem Moisés suportou. E o mais grave do que só aquilo que a murmuração fez e o que despertou a ira de Deus. O maná que a princípio eles tinham agradecido a Deus por Deus lhe dar, assim como as codornizes, que eram as aves, que eram as carnes que eles estavam a se alimentar, a fazer alimento, chamaram aquilo de comida miserável. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Assim é o ser humano. O ser humano é assim, nós somos assim. Nós somos aquele tipo de pessoas que nós queremos que a vida seja do nosso jeito. Nós queremos que o relacionamento com Deus seja do nosso jeito. Mas não é assim, meu amigo, minha amiga. As suas chances, o ser humano nunca está satisfeito com nada, nem tão pouco com ele mesmo. Sabe, o ser humano é um ser insatisfeito por natureza. Vou dar um exemplo. Você, como eu, nós temos problemas na vida, temos objetivos, temos alvo, temos meta. Normalmente é assim, quando você tem um problema e não está a conseguir resolver, como eu tenho um problema e não estou a conseguir resolver, aquele problema vira uma obsessão tanto para você como para mim. Uma vez que aquele problema ele é resolvido, nós imediatamente passamos a pensar em um outro problema. Até aí não tem nada de mal, porque normalmente é assim que Deus ele quer que o ser humano viva, que o ser humano ele alcance meta, ele ultrapasse as metas. Mas o problema não é isso, meu amigo, minha amiga. O problema é a murmuração, é a reclamação, é a impaciência. O que se notou nesse texto aqui é que eles estavam impacientes. Primeiro porque eles estavam a se sentir cansados, porque eles viram que Deus ele estava a demorar a fazer todos eles entrarem na terra prometida. Meu amigo, minha amiga, o Deus que nós servimos é um Deus que usa o tempo, mas Deus não precisa do tempo. E uma coisa é que quando Deus faz uma promessa, ela irá de se cumprir no tempo de Deus e na hora de Deus. O que Deus ele quer simplesmente é que o seu povo acredite na sua palavra e permaneça firme na fé. Talvez você é um tipo de pessoa que você acredita em Deus, você conhece a palavra do Senhor, você tem objetivo, você tem metas, você usa a tua fé, você já fez de tudo, mas as coisas ainda não aconteceram. Não significa dizer que Deus não te ouviu, não significa dizer que Deus não vai realizar o milagre na tua vida. O que está acontecendo é que Deus ele vai fazer as coisas no tempo dele e na hora dele. O que Deus ele queria é que o povo de Israel fosse um povo que está tudo bem, glória a Deus, está tudo mal, glória a Deus. Mas só que Israel não estava a se comportar dessa maneira. Eles estavam a murmurar, eles estavam a reclamar contra Deus, despertando assim, meu amigo, minha amiga, a ira de Deus. Porque a ira de Deus, meu amigo, minha amiga, é como fogo que queima, queima, queima
e não se apaga. O que aconteceu, missionário? Eles despertaram a ira de Deus, porque eles falaram contra Deus e murmuraram também contra Moisés. Deus, ele queria matar o povo, mas Deus não matou. O que ele fez, missionário? No versículo 6 diz o texto sagrado que então o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram o povo e morreram muitos naquele dia. Está a entender, meu amigo? Visto o que Deus fez? Deus, ele enviou serpentes venenosas para picar e para matar o povo. Está a entender o que acontece quando o que a murmuração, o que a língua indisciplinada, porque o problema deles era a língua. Era a língua, era o coração deles que estava completamente longe de Deus. Deus, ele enviou serpentes venenosas. Deus, ele enviou serpentes. Deus enviou serpentes porque, olha, Deus, ele está no controle de tudo. Deus ele é o Criador. Não sei como é que Deus fez, mas Deus ele é o Criador. Deus falou com serpentes. E o que aconteceu, missionário? As serpentes começaram a picar o povo. O povo, quando eles acabaram de murmurar, eles foram nas suas tendas, que é para tentar descansar, que é para tentar dormir. E eles começaram a ver um conjunto de serpentários que começou a chegar no arraial do povo de Israel. Serpentes essas que eram grandes, segundo a história, que eram venenosas, e começaram a picar, começaram a matar o povo. E o que aconteceu, missionário? Quando eles viram que as serpentes começaram a picar, o que eles falaram? Pecamos contra Deus e contra Moisés. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Eles reconheceram que eles haviam pecado contra Deus. Por quê? Porque eles viram o castigo de Deus a se manifestar através daquele serpentário venenoso que apareceu no meio de arraial, que estava a picar, que estava a matar o povo. Por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, Deus, ele não suporta a murmuração. Deus não suporta a murmuração. Como posso explicar? Eles fizeram Deus ficar irado com eles através da língua deles. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Deus, ele abomina a murmuração. Os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Se você é aquele tipo de pessoa que murmura contra Deus, que murmura sobre as coisas que Deus tem feito na tua vida, meu amigo, minha amiga, a mensagem que o Espírito Santo tem para você é que você pare de murmurar. Porque essa murmuração irá despertar o juízo de Deus na tua vida, e quem sofrerá as consequências será você. Será você. Porque as pessoas estão assim, hoje as pessoas elas frequentam a igreja, elas frequentam denominações, elas estão aí porque as coisas estão a correr bem na vida delas, porque Deus está a se manifestar, porque os objetivos delas estão a ser realizados no momento que elas querem. Mas quando as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a murmurar e as pessoas abandonam os segmentos, abandonam a sua fé em Deus. E, meu amigo, minha amiga, a murmuração é um pecado que leva à destruição. Por causa deles murmurar, por causa deles reclamar, aquele conjunto de serpentários que Deus enviou no arraial do povo de Israel matou muitos do povo começaram a morrer. Mas você vê que quando Deus ele tirou o povo do Egito, Deus não tinha essa intenção. Deus não queria matar nenhum do povo de Israel. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é amor, Deus ele é o Criador. Não tem ninguém que entende mais de amor do que Deus. Mas Deus também, ele é fogo consumidor. Deus ele é juízo, e o juízo de Deus se manifesta exatamente quando nós começamos a murmurar, quando nós começamos a reclamar. Tem pessoas que vão ver esse vídeo aqui, que são pessoas que são murmuradores. Estão sempre a reclamar de Deus. Por que Deus não faz isso na minha vida? Por que Deus está sempre a permitir com que eu viva dessa maneira? Por que Deus está sempre a me dar esse estilo de vida? Por que Deus não está a fazer isso acontecer? Pare de murmurar. Pare de murmurar, porque se você se continuar assim, você irá despertar a ira de Deus contra a tua vida. E isso pode se transformar em uma praga tão grande que irá te impedir com que você não consiga alcançar aquilo que você quer. Deus ele abomina a murmuração. Mas como Deus é amor, o que ele fez, missionário? No versículo 8 e 9, o povo ele foi falar com Moisés. Foi falar com Moisés que é para Moisés orar a Deus, para Deus tirar a serpente no meio do povo, porque muitos estavam a morrer.
E o que é que Moisés fez? Diz o texto sagrado que Deus falou com Moisés, orou a Moisés, e Deus disse para Moisés o seguinte: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, glória a Deus. Faz uma serpente de bronze e coloca num posto alto, e acontecerá que todo aquele que olhar pela serpente viverá, ficará vivo. O que aconteceu? Quando Moisés ele fez a serpente, todo aquele do povo de Israel que olhava, que contemplava para aquela serpente, permanecia vivo. Permanecia vivo. Mas antes de falar no próximo sobre o significado da serpente, algo que o Espírito Santo me trouxe à memória no livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo de número 4, fala a respeito de algo que o rei Ezequias havia feito sobre a serpente de bronze que Deus ele havia dito que é para Moisés construir no deserto. Diz o texto sagrado no versículo 4 que o rei Ezequias removeu de Israel os austos, derrubou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e desfez a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, porque naquele dia, nesse dia que a serpente existia, a serpente de bronze, os filhos de Israel, queimavam incenso, ou seja, faziam incenso sobre a serpente de bronze e lhe deram o nome de Neusta. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Para além da murmuração, que era um problema grave, que levou muitos deles a morrerem, porque Deus enviou serpentes de bronze, Deus enviou serpentes venenosas, abrasadoras, que é para matar, que é para picar o povo. O povo de Israel tinha outro problema, que era o problema da idolatria. Israel era um povo obstinado, era um povo que era completamente agarrado à idolatria. Eles tinham muita dificuldade em servir ao Deus dos Espíritos, em servir ao Deus do mundo invisível. Porque você vê que eles ficaram 400 anos no Egito e eles foram banhados, eles foram batizados com aquela cultura que tinha no Egito. Talvez seja esse um dos motivos porque Deus ele levou o povo no deserto, fez eles passarem em direção ao Mar Vermelho e abriu o mar, porque a passagem do povo de Israel, dos filhos de Israel, do deserto, do Mar Vermelho para outro lado, é um símbolo do batismo. Ou seja, Deus ele batizou o povo, mas Deus ele queria libertar o povo da idolatria. É por isso que Deus ele fez sinais extraordinários no Egito e até mesmo no deserto, que é para eles que eles não poderiam ver Deus, porque Deus é Espírito. Porque o próprio Moisés, inclusive, ele pediu a Deus para Deus lhe mostrar a sua face. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, olha, a minha face ninguém pode ver, porque se eu me manifestar, a terra vai explodir. Ou seja, Deus é Espírito, meu amigo, minha amiga. Deus ele é o Criador, Deus é Espírito, é pela fé. Nós servimos a Deus, nós prestamos culto a Deus. Deus ele está em todos, é pela fé, é pela fé. Nós temos que crer, é pela fé. Então, o que aconteceu, missionário? Deus ele queria curar o povo da idolatria. E Deus ele tentou de todas as maneiras, enviando pragas no Egito e a abertura do Mar Vermelho que eles passaram e outros sinais. Mas só que quando Deus ele mandou Moisés fazer a serpente de bronze, o que aconteceu, missionário? Deus ele não queria que aquela serpente fosse um símbolo de Deus, que é para o povo de Israel prestar culto. Mas na cabeça do povo de Israel, já que eles eram um povo que tinha muita dificuldade em acreditar no Deus invisível, eles pegaram aquela imagem daquela serpente de bronze e transformaram em um ídolo, fizeram outro problema, simbolizaram a serpente de bronze como sendo o próprio Deus. E Deus não queria que isso acontecesse. Mas como eles eram agarrados à idolatria, porque o que aconteceu, missionário? Aquela serpente de bronze no deserto, porque aquela serpente de bronze, aí no deserto, aquela serpente era símbolo de cura, de medicina. Por quê? Porque Deus ele falava aqui para o povo que todo aquele que, quando as serpentes eles vinham e picavam o povo, porque o veneno da serpente, quando a serpente ela pica o ser humano, o veneno, depois de alguns segundos, o ser humano não suporta aquele veneno tão forte que o ser humano acaba por expirar, acaba por morrer, assim como também outro e qualquer animal.
Mas só que quando eles picavam, eles gritavam pela picada da serpente. Quando eles olhavam para a serpente de bronze, que Deus ele havia dito a Moisés que é para levantar no deserto, eles ficavam curados, eles permaneciam vivos. Como eles permaneciam vivos, e depois, consoante o tempo, Deus ele fez aquele conjunto de serpentários venenosos desaparecer do deserto, onde o povo de Israel estava no arraial. Eles começaram a idolatrar a serpente, até o ponto que depois de alguns anos, na época do rei Ezequias, esse hábito de cultuar a serpente se tornou idolatria. Isso é uma coisa muito grave, meu amigo, minha amiga, porque nós temos que se libertar desse hábito de querer tocar, de querer ver que é para acreditar em Deus. Nós temos que aprender a servir a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus, ele é espírito, ele habita entre os contritos, entre os abatidos de espírito e na vida de todos aqueles que adorarão a ele em espírito, em verdade. É por isso que Jesus falou no Evangelho de João que a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores, glória a Deus, adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus ele fala, meu amigo e minha amiga, Deus ele fala quando nós adoramos a Ele em espírito, em verdade, quando nós vivemos uma vida em espírito. Que é isso, me ensinar uma vida de espírito? Uma vida de oração, uma vida de dedicação, de comunhão com Deus. Deus ele fala conosco. Deus ele fala quando nós queremos ouvir. Porque se você não quer ouvir, você não vai ouvir a voz de Deus. Por isso que o povo de Israel tinha esse problema. Mas eles reconheciam que era Deus. Por exemplo, quando a serpente, o conjunto de serpentário veio no deserto e começou a matar, começou a picar muitos no arraial do povo de Israel, a primeira coisa que veio na cabeça dele, pecamos contra Deus. Sabe por quê? Porque eles reconheceram, eles viram, eles não poderiam ver a Deus. Mas o intuito dele fez eles entenderem que aquelas serpentes foram enviadas por Deus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus, ele não suporta a murmuração. E essa serpente de bronze, aí no deserto, representou o símbolo da cura. Se você pegar hoje a medicina, o símbolo da medicina mundial, no meio, se você prestar atenção, tem uma serpente. Aquela serpente é símbolo da medicina, virou símbolo da medicina. Mas a serpente tem vários significados. Nesse episódio aqui de Números capítulo 21, virou um símbolo que é para curar o povo, porque o povo ele havia pecado contra Deus. E Deus ele havia enviado a serpente de bronze, que é para mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, que é para curar o povo. Mas só que a serpente ela também representa símbolo de Satanás, porque nós sabemos que a antiga serpente Satanás, que a palavra de Deus ela define, Satanás ela havia se incorporado no corpo de uma serpente que tentou a Eva e fez Eva desobedecer a Deus. Ou seja, a serpente no deserto ela representou o símbolo da cura, da medicina. No livro de Gênesis capítulo 2 representou o símbolo de Satanás, porque Satanás ele havia se incorporado no corpo da serpente, que é para tentar a Deus e para levar tentar a Eva e levou Eva a pecar. Mas só que a palavra de Deus ela declara no Evangelho de João, no capítulo número 3, versículo 14 e 15, Cristo, ele dando testemunho de si, falando o seguinte, olha, que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 13, ele falando do sacrifício de Cristo, ele declara dizendo o seguinte, que ele se redimiu por nós, cumprindo assim a lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Tornando-se maldição em nosso lugar. E o apóstolo Paulo fala aqui até que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a serpente ela também é símbolo de Cristo. Porque assim como Moisés ele levantou a serpente no deserto, que é para curar o povo que havia sido
mordido pelas serpentes venenosas, assim também importa que Cristo, ele seja levantado. É por isso que ele se tornou maldição, morrendo em nosso lugar. Por isso, meu amigo, minha amiga, a mensagem que o Espírito do Senhor tem para mim e para você, se você é uma pessoa que não tem freio, não consegue controlar a sua língua, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em servir a Deus, quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, o conselho que o Espírito Santo tem para você e para mim, meu amigo, minha amiga, nós temos que servir a Deus, nós temos que adorar a Deus, primeiro porque Deus, ele é o Criador e Deus é o autor da vida. Deus, ele merece ser adorado, ao menos por esses dois motivos que eu acabei de dar. Deus, ele é o autor da vida, Deus, ele é o Criador. E a murmuração é um pecado que pode nos fazer perder a vida eterna. Se o teu problema é a língua, é a murmuração, peça aqui para o Espírito Santo te libertar. Pare de murmurar, pare de reclamar da vida. Pare de reclamar da vida, porque você, meu amigo, minha amiga, você não tem controle do tempo, você não tem controle do futuro. Então, se você continuar a reclamar, se você tentar a murmurar, você vai perder a tua vida estupidamente por causa da murmuração. Porque a murmuração fez com que o plano de Deus com relação a ele mudasse. No sentido que a maioria do povo de Israel que murmuraram contra Deus e contra Moisés, a maioria deles morreram no deserto. Quem entrou na terra que sob juramento, Deus havia prometido a Abraão, Isaac e a Jacó, foi Josué, Caleb, filho de Jefoné, e alguns adolescentes e alguns homens, algumas mulheres que estavam firmes em Deus. Eles entraram na terra que sob juramento Deus havia prometido, porque a maioria morreu no deserto porque eles tentaram a Deus 10 vezes usando a murmuração. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Não contamina a tua alma em reclamar da vida. Você não tem um controle do tempo. Não reclame da vida. As coisas estão a correr mal. Adore a Deus. Os teus objetivos não estão a acontecer. Adore a Deus. Você não conseguiste alcançar uma meta, algo que você tanto ansiava, que talvez na sua cabeça você pensava que poderias conseguir. Adore a Deus. Foi o que aconteceu com Jó quando Satanás ele apareceu diante de Deus e fez desafio e fez chantagem dizendo para Deus que Jó lhe adorava simplesmente porque Deus ele havia cercado Jó de bens, de riqueza, de saúde e fazia com que tudo desse certo na vida dele. Deus ele deixou Satanás tocar na vida de Jó. Em um dia Jó perdeu tudo que ele tinha. Em um dia, inclusive os seus filhos. Quando Jó os seus criados, os seus servos vieram anunciar para ele, porque aquilo foi um golpe em um dia só. Em um dia Jó perdeu tudo. Perdeu os seus bois, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos. Ele perdeu tudo, meu amigo, minha amiga, inclusive a sua saúde, porque Satanás deu em Jó, porque Deus ele falou, toca nele, mas poupa-lhe a vida. Lançou uma chaga maligna em Jó. Jó, quando ele viu que ele perdeu tudo, ele raspou a cabeça, se passou cinza no corpo, e ele disse, não vim do ventre de minha mãe e não o tornarei. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? É isso que Deus quer. Isso chama, sabe o que? Fé inabalável. Nós não podemos servir a Deus porque tudo vai bem, porque as coisas estão aí bem na nossa vida, ou porque as coisas vão em mão na nossa vida. Não, nós temos que servir a Deus porque Deus é o autor da vida. Essa era uma lição que Deus ele queria dar para o povo de Israel no deserto. Mas eles não estavam a entender a mensagem. Porque Moisés, muitas vezes, tocado pelo Espírito de Deus, disse, olha, o Senhor vai fazer todos nós entrar na terra que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, na terra que mana leite e mel. Mas, por favor, não murmurem contra ele. Tem outro episódio que o Espírito Santo me trouxe na memória, quando Deus ele havia enviado os 10 espias. Isso está em Números capítulo 12, 13, 14, 15. Que é para ir ver a terra prometida, que é para ir ver a terra que sob o juramento Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. O que aconteceu, missionário? Os 10, eles vieram com o relatório.
verdadeiros da terra, porque eles falaram que a terra ela é maravilhosa. É necessário 2 homens que é para carregarem um cacho de uva. Mas naquela terra tem gigante, tem os filhos de Enaquins. Eles fizeram um relatório positivo e negativo para o povo, ao ponto que quando o povo viu o relatório negativo, o povo ele ficou com medo. O povo ele começou a chorar e ele começou a murmurar. Mas Josué e Caleb, eles tinham um espírito completamente diferente daqueles 10 espias. Porque ele disse que o Senhor é conosco. Eles serão nosso pão. Subamos animosamente, porque eles serão nosso pão. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que Josué e Caleb tinham aquela fé? Porque Josué e Caleb, eles eram diferentes da maioria. Para eles, o que Deus havia feito, antes mesmo de Deus fazer os milagres extraordinários que todo o povo presenciou, eles não tinham dúvida que Deus está no controle, que Deus vai cuidar deles em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas o povo tinha muita dificuldade, porque o povo era um povo obstinado, era um povo preso à idolatria. E quando Moisés falou para o povo que é para eles não murmurarem contra Deus, que é para eles, quando Josué e Caleb falaram que é para eles não murmurarem contra Deus, que é para eles se animarem e que eles serão, que os inimigos que tem na terra serão o seu próprio pão. Diz a palavra que a congregação pegou em pedras que é para apedrejar Josué e Caleb. Como pode, meu amigo, minha amiga? Porque aquele povo era um povo malvado, era um povo incrédulo, era um povo obstinado. Mas Deus não deixou, porque é assim, meu amigo, minha amiga. Quem serve a Deus e quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, Deus ele intervém. Naquele momento que eles queriam apedrejar Josué e Caleb, a glória do Senhor apareceu. A glória do Senhor apareceu. Sabe por quê? Porque Deus, ele cuida daqueles que acreditam nele. Mas a mensagem do Espírito Santo é esse, meu amigo. Se você é uma pessoa que é dominado pela murmuração, não só de falar contra Deus, contra a mãe, mas você é aquele tipo de pessoa que você gosta de falar mal das pessoas. Você é aquela pessoa que você é esperto em ver defeito de todo mundo. A mensagem de Deus para você é essa. Ou você muda de comportamento, ou esse espírito de murmuração vai te levar a perder a vida. Porque o que levou o povo de Israel a perder a vida, até mesmo você vê que isso era um problema do povo de Israel. Até quando eles se rebelaram contra Moisés, em Números capítulo 16, Corá, Datã e Abirão, Deus ele teve que destruir aqueles povos que murmuraram contra Moisés. E eles desceram vivos no Sheol, no inferno. Está entendendo o que a murmuração faz, meu amigo, minha amiga? Leva à destruição. Deus, ele não suporta a murmuração. O que significa dizer que murmurar não é uma boa coisa. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Vamos mudar de comportamento. Vamos mudar de postura. Cristo é a serpente. É a serpente que Deus ele levantou para curar o veneno da murmuração que está na tua língua e talvez na minha língua, porque a gente, como ser humano, a gente precisa se libertar desse hábito da murmuração. Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar. Sabe por que Deus ele falou que é para Moisés fazer uma serpente de bronze, que é para curar o povo? Porque Deus é amor, meu amigo, minha amiga. Deus ele ira, Deus ele tarda em irar-se, mas Deus se ira. Mas Deus ele também é amor. Porque se Deus não fosse amor, Deus não poderia falar: Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca num monte alto, que é para todo aquele que for mordido pela serpente, que olhar para a de bronze, fica vivo. E ele fez isso até nos dias atuais, por quê? Porque antes de Cristo vir, nós estávamos condenados ao inferno. Nós estamos condenados ao abismo. Mas Deus, como é amor, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é a serpente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, ele se fez maldição em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para que a gente tenha a vida eterna. Deus é amor. Deus é amor. O amor de Deus não tem explicação. Assim como também a sua longanimidade, a sua paciência, não tem explicação. Mas uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga. Quando Deus fica irado, acontece tragédia. É o que você viste.
A língua dele, a murmuração desse povo era tão insuportável que Deus enviou serpentados que é para morderem, que é para matar o povo. Mas o amor de Deus, porque quando o povo viu aquilo, foi falar com Moisés. Moisés ele foi orar a Deus. Deus, como tem um coração mole, ele é amoroso. E quando aí Moisés está a falar com Deus, Deus não consegue suportar. Deus ele atendeu o pedido de Moisés. Falou que é para Moisés fazer um poste hidro de bronze, representando uma serpente, para que todo aquele que fosse mordido olhasse para de bronze e ficasse curado. Mas tinha esse problema, como tinha também o problema da idolatria, porque eles eram um povo idólatra, começaram a idolatrar a serpente de bronze. Aí Deus teve que usar o rei Ezequias nos dias deles, que é para desfazer, que é para destruir aquela serpente de bronze, porque o povo de Israel estava fazendo isso, estava oferecer sacrifício. Esse é o problema de hoje. Israel tem muita dificuldade em adorar a Deus em espírito e em verdade, como também a história nos dias de hoje. A Aisha não está a conseguir se converter por causa desse motivo. A Aisha não está a conseguir se converter porque a Aisha não tem o desejo de servir a Deus em espírito. Deus é espírito, meu amigo, minha amiga. É pela fé. As coisas de Deus é pela fé. As coisas de Deus é pela fé. Você quer nascer, não, você quer ser uma nova criatura, tenha fé. Você quer que Deus fale com você, tenha fé e esteja atento, porque Deus ele fala quando nós queremos e quando nós ouvimos. Deus ele nos deu o endereço. Ele disse, declarou lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a gente tem que se humilhar todos os dias, se arrepender dos seus pecados e me buscar, então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. A gente tem que passar diariamente pelo processo da regeneração, da conversão, do novo nascimento. Do novo nascimento. Se você quer conhecer a Deus, então você tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus, a aceitar a palavra de Deus, porque só tem uma maneira, meu amigo, minha amiga, do que o Espírito Santo está a falar para você funcionar. Você tem que acreditar na palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus ela diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você tiver interesse, que você começar a ler, por isso a importância de você e eu, a gente ler diariamente a voz de Deus, porque a palavra de Deus ela é a água que limpa, que purifica, que lava a nossa alma. E do Espírito Santo que faz a obra da regeneração, que é a mudança de comportamento, de vida do ser humano. A nossa vida ela muda completamente. Mas, assim como o povo de Israel no passado era vítima da murmuração, tem muita gente no mundo inteiro que tem essa praga, infelizmente, no seu coração, nos seus lábios. Murmuração. Deus ele é amor. Deus ele é amor. Nós vimos, Deus falou que para Moisés fazer a serpente de bronze que é para curar o povo. Como também Deus ele enviou Cristo como símbolo da serpente que é para se tornar maldição em nosso lugar, porque nós estávamos condenados ao inferno. É isso que o apóstolo Paulo fala na epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimiu cumprindo a lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Foi isso que Cristo fez. E até a palavra diz, por causa do Cristo que representa a serpente, porque só tem uma maneira de combater o veneno da serpente, é usando o veneno da serpente. Foi isso que Cristo ele fez. Porque a serpente ele tem muitos significados. Um dos significados da serpente é medicina. O próprio veneno da serpente que nos matou, que virou símbolo do pecado, Cristo ele usou aquele próprio veneno, porque ele se tornou maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos do pecado. E até o apóstolo Paulo ele continua dizendo o seguinte, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, o que Cristo fez é suficiente para salvar tanto a mim como a você. Mas só que tem um princípio, você tem que crer e você tem que parar de murmurar. Você tem que parar de murmurar e fazendo assim, Deus ele irá te salvar e Deus irá te fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Espero que essa palavra aqui, o Espírito Santo me iluminou sobre a murmuração do povo de Israel no deserto e a serpente de bronze, possa nos levar a fazer um exame de nós mesmos e pedir que é para Deus moldar e transformar o nosso caráter. Quanto mais nós orar, quanto mais nós ler a palavra do Senhor, a nossa personalidade irá ser
irá de ser transformado. O processo da regeneração, do novo nascimento, não é do dia para a noite, é um processo que leva tempo. Ou seja, a partir do momento que eu e você, a gente for persistente no relacionamento com Deus, fazer isso de uma maneira diária, dinâmica, porque o relacionamento com Deus é dinâmico, a nossa vida irá de mudar e a gente será liberto da murmuração. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração e espero que Deus ele tenha, de fato, meu amigo, minha amiga, tocado tanto a você como a mim e a gente possa completamente mudar de posição e a gente pare de murmurar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Santo Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor falou conosco neste dia de hoje. É bem verdade, Senhor Deus, o que levou o povo de Israel à morte no deserto, muitos deles morreram, foi a língua indisciplinada que eles tinham, e porque eles murmuraram contra o Senhor. É bem verdade que a língua é um problema de coração. Por isso, o Espírito Santo venha nos libertar, meu Pai, do veneno mortífero da língua. Nos liberta, Senhor Jesus, desse espírito de murmurar, de falar mal, de reclamar, de resmungar da vida. Essa não é a tua vontade, Santo Deus. Nos ajuda, pelo contrário, Senhor Jesus, a ter um comportamento completamente agradável, Senhor. Vem, Senhor Jesus, purificar o nosso coração. Vem, Senhor Jesus, realizar a obra da regeneração no nosso interior e que a gente seja completamente liberto da murmuração. O Senhor é a serpente que se fez maldição em nosso lugar para que nós fôssemos completamente livres da murmuração, assim como também de outros maus hábitos. Por isso, Espírito Santo, que essa palavra ela possa curar tanto a mim como essa pessoa que ouve. Eu só tenho que louvar e te agradecer. E mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem. Eu que eu lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga comigo assim, amém, glória a Deus, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, é pela fé. É pela fé, meu amigo, minha amiga. Deus, ele é amor, Deus é juízo. Você vê que nesse texto aqui, nós vemos as duas características da personalidade de Deus que se manifestou. Primeiro, a ira, porque eles murmuraram. Segundo, o amor. A ira de Deus fez com que Deus enviasse serpentes abrasadoras, venenosas, que é para matar o povo. E o amor de Deus fez com que Deus mudasse de ideia através da oração de Moisés, porque Deus, ele é amor, tem um coração mole, e fez com que falasse para Moisés levantar uma serpente que é para curar o povo. Se você e eu, a gente não quer sofrer, a gente não quer ter muitos problemas, que a gente aprenda a refrear a língua. A língua, meu amigo, minha amiga, é um problema de coração que tem que ser resolvido todos os dias. Você não consegue, eu não consigo, porque o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, ele fala que ninguém consegue controlar a língua. Ela é um mal incontrolável, carregada de veneno mortífero. Está entendendo, meu amigo meu, o que a língua, a nossa língua, é capaz de fazer? E o apóstolo Tiago, ele continua falando, dizendo o seguinte, lá, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e à semelhança de Deus. E o sábio Salomão declarou dizendo que a morte e a língua a morte e a vida, está no poder da língua. O que muito bem a utiliza, come do seu fruto. Sendo assim, missionário, qual é a solução que é para mim controlar a língua? O salmista, no Salmo 146, versículo 3, ele declarou dizendo assim, Senhor, coloca guarda na minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Aqui está a resposta, meu amigo, minha amiga. Se a gente não quer murmurar, seja com Deus, seja com Deus, seja com as problemáticas da vida, inclusive com a nossa própria vida, a gente tem que pedir que é para Deus colocar guarda na nossa boca e para Deus vigiar as portas dos nossos lábios. A nossa postura, o nosso comportamento tem que ser comum. De Jó, quando as coisas ruins aconteceram, ele se despiu, se banhou de cinza e disse, não vim do ventre da minha mãe e não o tornarei. Deus tirou e Deus o tomou. Que essa seja
a tua e a minha postura. Que a gente não murmure, que a gente dê glória a Deus. Que Deus abençoe a você. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou possa te fortalecer. Amém? Espero estar com você até na próxima pregação, que Deus irá me iluminar. Como eu digo sempre, que a mensagem não é minha, é uma iluminação do Espírito Santo. E Deus, Ele sabe o que Ele irá te falar na próxima pregação. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa semana. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.